Olá, sejam muito bem-vindos aqui comigo. Prazer ter você aqui. Continuar falando para você sobre autoestima, falar um pouco sobre criança interior para você, porque é lá na criança, é lá nesse momento da criança que nós começamos a desenvolver nossa autoestima. É lá nesse momento. Um momento muito importante da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós, porque é um momento em que tudo começa. Nós somos uma folha em branco e quando a gente começa a ter entendimento do mundo, as pessoas começam a escrever nessa folha em branco, que somos nós. Então, você que não me conhece, meu nome é Delfonso Carvalho, eu sou mastologista, eu sou médico, tá? Sou coach e tenho estudado há muitos anos sobre autodesenvolvimento, sobre desenvolvimento pessoal, e é um assunto muito interessante, fez muita diferença na minha vida e espero que faça diferença na sua vida também. Então, gente, quer dizer que o lar onde você é criado é muito importante na tua vida, é muito importante na concepção de tudo isso que eu estou falando aqui, que é sobre a criança interior, sobre a autoestima. E esse local onde você é criado, onde você nasceu, você tem que ter proteção, tem que ter segurança, você tem que se sentir seguro nesse local. Toda criança deve ter proteção e deve se sentir segura onde vive. Toda criança. Isso é muito importante no desenvolvimento dessa criança. O ambiente que você vive, o ambiente que você cresce, tem que ser um ambiente de amor, tem que ser um ambiente de respeito. É fundamental ter amor e ter respeito dentro desse ambiente, dentro de onde você vive, das pessoas que te cercam. Porque todos nós, assim, temos uma busca por aceitação. A gente tem essa busca por aceitação. E esse processo da aceitação pelos outros, isso começa na infância. Então, você tem que se sentir adequado dentro do ambiente que você vive. E se você não tem esse sentimento de adequação, tem problemas, você vai ter problemas quando você crescer. Então, dependendo do ambiente que você foi criado, você desenvolve uma postura positiva ou uma postura negativa na vida. E qual postura você desenvolveu? Qual? Uma postura negativa ou uma postura positiva? Repete para mim. Diz aí para mim. Pensa um pouco. E aí, gente, é nesse período, esse período da infância, que nós temos nossos traumas, que nós sofremos nossas repressões. E esses traumas, essas repressões na infância, elas levam muitas pessoas a um processo de autoenganação. Porque a pessoa, para não sofrer, ela começa a criar histórias de que isso não aconteceu na vida dela. Ou seja, ela cria histórias menos dolorosas. E isso não é verdade. Tá? Por quê? Porque a verdadeira história que aconteceu foi uma história de trauma e de repressão na infância. E isso leva a problema. E a pessoa, para que ela se sinta melhor, ela termina se enganando. Ela cria essas histórias menos dolorosas e apaga essas memórias ruins. E essa questão do trauma, da repressão na infância, isso vai levar a pessoa a ter problema de autoestima. Então, quem passa por isso, crescem pessoas que duvidam do caráter do próximo, não acreditam nos amigos, nas pessoas, nos familiares, nas pessoas que estão mais próximas dela, terminam não acreditando nisso tudo. Então, gente, se a criança não se sente segura onde vive e cresce, a insegurança passa a ser uma característica muito forte dessa pessoa. Muito forte. Então, essa pessoa torna-se, essa criança, ela torna-se um adulto com relações difíceis. A criança, ela não deve ter um lar de proteção. A criança que não tem um lar de proteção, de amor e de respeito, ela não se sentirá segura no mundo. Seja no seu exterior, ela não se sentirá segura. E isso é muito importante, ela ter esse sentimento, tá, de proteção, de amor e de respeito onde ela vive.
Se ela não tem isso, ela não vai encontrar com ela mesma, ela não vai ter esse encontro com ela mesma e a tendência é ela ter problemas na vida. Então, minha querida, meu querido, se você teve, tá, algum trauma, você teve pessoas muito repressoras perto de você, a possibilidade de você ter problemas é muito grande. E aí nós entramos na questão da personalidade. A gente vai formando nossa personalidade lá na nossa infância. Todo ser humano, não existe um ser humano que não tenha problema na vida. Agora, algumas pessoas, elas tornam esses problemas sem solução. E outras, assim, apesar do problema existir, ela faz com que esses problemas, eles tenham solução. Então, se você, tá, teve um passado como esse que eu falei, de repressão, de pressão dentro da sua família, e pode ser que você veja tudo da forma negativa e você termine que tenha essa dificuldade de ver solução nas coisas. Então, na maioria das coisas, a falta de solução é devido a uma visão errada dos fatos. Porque tudo na vida tem solução, não existe nada que não tenha solução. E a gente deve sempre considerar o consciente ou inconsciente quando a gente analisa a personalidade humana. Para que fique bem mais claro para você, o inconsciente, gente, é aquela parte que eu não me lembro da vida. Por exemplo, você não lembra de nada que você passou quando você tinha 6 meses de vida. Por quê? Porque está todo no teu inconsciente. Isso é só a parte inconsciente do teu cérebro. Então, mas só que nós somos feitos do consciente e do inconsciente, não tem para onde. Todos nós somos feitos do consciente e do consciente, dos dois. E a gente deve considerar nessa criança interior, muitas vezes, ela se torna uma criança ferida, tá? E ela se torna um adulto ferido. Por quê? Porque ela passou por todos esses problemas na infância. E quando ela se tornou consciente, que geralmente isso acontece até os 6 anos, quando ela se tornou consciente, ela começou a ter essas vivências ruins e passou a ter um comportamento completamente disfuncional e ter uma autoestima disfuncional. A criança interior, gente, é importante você entender que ela é só uma metáfora, tá? Do inconsciente, tá? Do lado emocional. Ela é uma metáfora desse lado. Então, assim, ó, eu te pergunto, você sente medo das coisas, dor, essa sensação de dor, de tristeza, de raiva, de alegria, de decepção, tá? De felicidade, de infelicidade, de amor, ou desamor, ou de fúria, tá? Felicidade ou infelicidade. O que você sente? Qual desses, tá, sentimentos eles permeiam a tua vida? Porque todos os sentimentos são sentimentos vividos que podem trazer traços positivos ou negativos para nossas vidas, para as nossas personalidades. E tudo isso está ligado ao id, tá? Que é a minha identidade, ao ego, aí ao superego, que é quem está controlando aquelas coisas absurdas que eu fico pensando em fazer. Às vezes eu termino me controlando. Ou seja, quem controla, tá, o meu id, o meu ego, é o meu superego. O meu superego é quem está lá, tá, no controle de tudo. O nosso inconsciente, ele é muito forte, tá, em nossas ações e sentimentos na vida adulta. Então, é muito importante você saber disso, porque muitas vezes você está tomando atitude, você está fazendo coisas que você fica imaginando assim, por que eu fiz isso? Só que você fez, você termina fazendo isso, às vezes isso não te beneficia, isso não te traz benefício nenhum. Como não te traz benefício nenhum, é importante você saber. Então, todos nós começamos a nossa programação lá na infância. E é lá na infância que tudo começa. Por isso é muito importante a gente ter pessoas, adultos, que entendam disso e que comecem a programar coisas boas em nossas vidas. Porque é lá na infância que a gente começa a formar nossos paradigmas, que podem nos ajudar ou nos prejudicar. Que é o paradigma, nada mais é do que um programa. É o teu programa, é o programa com que você foi formado. Tá? E os paradigmas, eles me levam a ações de sentimento quase que automatizadas.
quase que automatizado. Ele está lá, presente, e eu vou tomando atitudes, ou que me elevam, ou que me derrubam. Está sempre assim, e tudo está ligado lá na infância. Não tem nada que não esteja ligado, tá, lá na infância. E aí, lá nesse processo, tá, da vida, nesse crescimento todo da vida, você, tá, vai desenvolver uma crença positiva ou uma crença negativa. Uma das duas. Não tem para onde. Você sempre vai desenvolver uma crença positiva ou uma crença negativa. Criança positiva está com crenças positivas e com boa autoestima. Ou então crianças negativas com crenças negativas e com autoestima disfuncional. É assim, não tem para onde. Tá? Ou você cai de um lado, você cai do outro. Cada uma dessas crianças vai desenvolver suas estratégias de autoproteção. Cada uma. Por exemplo, crianças, tá, negativas. Tá? Crianças negativas com crenças negativas, tá? Elas vão ter estratégias de autoproteção. O que é? O perfeccionismo, a obsessão por harmonia, a obsessão por controle, a dominação e a agressividade. Crianças positivas com crenças positivas, ela vai lá, quais são as estratégias dela? Espontaneidade, sede de aventura, curiosidade, vitalidade, entusiasmo, alegria de viver e entrega. Então, são essas características. Então dá para você ver que dá para você ver que botar aqui para você ver, dá para você ver que as crianças negativas com crenças negativas, essa estratégia dela de autoproteção são coisas que terminam tornando as relações bem mais difíceis. Bem mais difíceis. Por quê? Porque uma pessoa perfeccionista é uma pessoa muito chata. Tá? Uma pessoa obsessiva por harmonia, por controle, por dominação e agressiva, então, é muito chato. Já essa outra aqui, uma criança positiva, tá? Uma criança que é espontânea, que quer descobrir as coisas, que é mais curiosa, que tem uma vitalidade boa, que tem um entusiasmo bom, que tem uma alegria de viver e que se entrega para as coisas, para as relações, aqui são características mais palatáveis dentro das relações humanas. Então é muito mais interessante você ser uma criança positiva, você ser uma criança que tem essas características. Por quê? Porque uma criança positiva tem muito mais resultado na vida do que uma criança negativa. E aí eu te pergunto, qual dessas duas crianças predomina em sua vida? Para o momento, tá? E pensa, qual dessas duas crianças? Essa criança com sentimento positivo ou essa criança com sentimento negativo? Tenta escrever aí, tá? Faz uma lista aí de umas duas passagens da tua vida que teve bons momentos e tenta fazer essa mesma coisa para 2 momentos ruins da tua infância. Tenta escrever isso. E aí, depois que você escrever, depois que você identificar, e eu te digo que não é fácil você identificar, você vai pegar esses momentos ruins, vai ler eles, vai queimar eles, dizendo, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Por quê? Porque, metaforicamente, isso vai fazer com que você deixe isso de lado na tua vida e você comece a dar importância às outras características, que são características que te elevam, que te dão mais resultados. Então é importante você desenvolver a sua crença positiva. Então é muito importante, se você tem essa crença negativa dentro de você, é importante sim, você desenvolver essa crença positiva para que você não tenha um sentimento constante de castigo, de isolamento, sem nenhum adulto para te socorrer. Porque senão você está o tempo todo com esse sentimento, isso é muito ruim. E assim, e tudo isso, gente, acontece até mais ou menos por volta dos 6, 7 anos de idade. É aí que a nossa criança ela começa a evoluir. Até os 6 anos, tá? Com a formação das redes neurais e das sinapses cerebrais, que são importantes conexões no meu cérebro, porque são elas
que vão me direcionar, são elas que vão determinar os meus paradigmas. E esses paradigmas é importante que eles sejam bons, porque se eles não forem bons, eles terminam te derrubando, te dando um resultado muito ruim. Por isso que esse período ele é tão importante e marca tanto a vida adulta. É por isso que é importante você voltar lá na tua infância, você voltar lá na época que tu viveu, para que você possa identificar o que foi de ruim na tua vida e você identificar isso e você apagar isso da tua vida. Então, a nossa autoestima ela é desenvolvida nos primeiros anos de vida, gente. E é lá que os adultos vão imprimindo certas características na gente, com aquele comportamento que ele tem comigo. Então é importante que eu analise esse período, importante que você analise esse período, para que você entenda os resultados que você está tendo, tá, na sua vida hoje como adulto. Então, permita-se entrar num processo de autoconhecimento profundo e constante, para que você identifique, você saia da merda que você está hoje, se você tiver uma merda. Agora, se você tem sucesso, tá tudo bem, continua a tua carreira de sucesso, continua a tua vida, teu percurso de sucesso, porque tá tudo certo, entendeu? Então é isso. E aí, assim, dentro desse processo do crescimento da criança, vai ter parentes, vai ter pessoas perto dela, vai ter pai, mãe, vai ter tios, vai ter pessoas próximas, parentes próximos, avô, avó. Então, como é importante, como é que essas pessoas elas devem se comportar? Como é que o pai deve se comportar? Como é que a mãe deve se comportar? Então, é importante que o pai, a mãe, o avô, a avó, os parentes próximos dos tios, eles busquem sempre o equilíbrio nas suas atividades com seus filhos. Sempre procurar equilibrar, ver onde é que está exageradamente e tentar tirar o exagero e buscar mais para o equilíbrio. É muito importante que esses adultos eles alimentem a confiança nessas crianças. Se for pai, nos seus filhos, se for avô, nos seus netos, e por aí vai, se for tio, nos seus sobrinhos. Então, proporciona o bem-estar emocional aos seus filhos, dando, tá, as vivências de conexão, de autonomia, de controle, de prazer. Você tem que estar dando isso, vivência de conexão, ou seja, ele se conectar com você, de autonomia, você tem que tentar tornar essa criança o mais autônoma possível, de controle, tá? Para que ele possa também aprender um pouco sobre controle, sobre controlar, de prazer, ou seja, todo mundo, tá? Ele também gosta de prazer, ela também quer prazer em sua vida. Então procure não violar as oportunidades de conexão, de autonomia, de controle, de prazer, porque elas são muito importantes na vida do ser humano. Então, assim, eu te pergunto, tá? Quando você pensa em frustração, decepção ou raiva, qual desses sentimentos mais atingiu você? O que ou quais desses sentimentos influenciou o adulto que você se tornou? Aí eu te pergunto, tá? Como é que está essa central das tuas emoções? Como está? Como é que você denomina tudo isso? Se a sua central de emoções tem forte influência de suas crenças negativas, ela deve estar muito ruim. E é importante que você identifique isso para que você saia desse processo e você entre no processo de crescimento. Então, tudo que incomoda a mim e a você está diretamente ligado ao estado emocional vivido e o estado emocional atual. Tudo. Então, tudo que eu vivi, gente, tem importância. Tudo que eu vivi tem importância. Eu não posso simplesmente achar que o que eu vivi lá enquanto eu era criança não tem importância nenhuma na pessoa que eu sou hoje, porque tem. Então, eu te pergunto, como é que você age na sua vida? Ou então, como é que você reage? Eu te digo desde já, se você reage, por favor, para com isso, porque assim, é muito importante que você saiba a diferença entre ação e reação. Porque quem age pensa, e quem reage não pensa, ela é impulsiva, ela age só pelo impulso. Então, como você age, meu amigo, que é a maneira correta de você fazer e não nunca reagir, pode te elevar, pode te rebaixar. Então, assim, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com essas características, com o que aconteceu contigo lá atrás, porque o teu problema pode estar bem aí. Então, confiança
está diretamente ligado às crenças positivas. E a desconfiança é exatamente o contrário, está diretamente ligado às crenças negativas. Então, não é possível dissociar nenhuma pessoa de suas emoções. Por isso é muito importante que você saiba lidar com a sua emoção, com suas emoções. Que a gente não tem uma emoção só sequer. Então, olhe para o seu passado, identifique o que te prejudicou. Mesmo que é inconsciente, mude a rota do seu presente e também do teu futuro. Porque se você não conseguir fazer isso, você não consegue avançar. Então, saiba exatamente, procure identificar exatamente o que te prejudicou. Então, faça as pazes com você, com o seu passado, e reescreva completamente outra história, reescreva completamente o seu futuro. Tá bom? Então, gente, é isso que você tem que prestar atenção. Era isso que eu tinha para falar para ti aqui hoje. E, se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, sobre assuntos de autoconhecimento, eu vou deixar o link aqui embaixo de um curso para que você conheça, que chama-se Método AMA. O Método AMA, gente, para você que entrar hoje aqui, eu vou te dar o Método AMA e inúmeros outros bônus, que se eu fosse somar todos esses bônus que eu vou te dar aqui hoje, somando todos, o Método AMA com todos esses bônus, você gastaria mais de R$1.000. Só que se você conseguir entrar hoje no curso, no Método AMA, você vai pagar apenas R$297. Então não perde tempo, tá? Clica aqui embaixo, no link que está aqui embaixo, entra no programa. E mais, eu tenho mais uma notícia para ti. Se você entrar, depois você colocar seus dados lá, você vai para uma página de pagamento. Você vai para uma página de pagamento, você coloca seus dados e depois você vai ter acesso à área de membros. Depois que você fizer isso, você ainda tem uma garantia de 15 dias. Ou seja, você tem 15 dias para decidir se você fica ou não dentro do curso. Se você, por algum motivo, achar que esse curso não é para ti, você manda um e-mail lá para a plataforma. A plataforma é automática, automaticamente ela te descadastra e devolve o teu dinheiro. Então, assim, não perde tempo. Clica aqui embaixo no link e vem comigo que nós vamos aprender muito sobre autoconhecimento, sobre autoestima, e isso vai ser muito importante na tua vida. Meu nome é Delfonso Carvalho, um grande abraço